Olá, gente. Então, agora, nessa aula, deixa eu botar aqui no primeiro slide, a gente vai ver um pouquinho sobre os biomas brasileiros, tá bom? Conteúdo mais simples, mais fácil, acho que vocês não vão ter grandes dúvidas. Tem biomas em outros planetas, ó. Em outras partes do mundo? Tem outros tipos de bioma. Mas a gente vai focar nos brasileiros, vai ser uma aula um pouco mais rápida, por isso. Aí a divisão dos biomas, vou deixar para vocês depois darem uma olhada nos slides, tá? Não vou me prolongar muito neles aqui. O problema é que, apesar de ter essa delimitação de biomas aqui no Brasil, boa parte dos biomas já estão com grandes perdas de território, tá? Por causa do desmatamento. Quando você desmata, aquela área deixa de ter as características daquele bioma, tá? Principalmente quando você tira a vegetação nativa, tá? Você faz o desmatamento, quando você faz o desmatamento, você tira a vegetação nativa, acaba tirando os animais que vivem naquela região, acaba tirando vários seres vivos que dependem dessa vegetação, tá bom? Lembrando que a vegetação também é o produtor da cadeia alimentar, então por isso, se os produtores somem, todo o resto some. Mais uma característica que a gente viu nas aulas de ciclo é que você tirando a vegetação, você diminui a transpiração de plantas. Interfere no ciclo da água. Interferindo no ciclo da água, você pode diminuir as chuvas no local, tá? Então, você pode já concluir daqui que as áreas estão cada vez ficando mais secas, tá? Principalmente nas regiões desmatadas, por causa da falta de chuvas. Professora, mas tem lugar que chove pra caramba. Eu sei, tá? Tem lugares que realmente a quantidade de chuvas tem aumentado. São outros fatores que estão influenciando também, tá? Mas com certeza toda essa região desmatada, ela interfere bastante na transpiração e no ciclo da água. Lógico que tem vários outros fatores que vão interferir nesse ciclo da água, e por isso algumas regiões mesmo desmatadas chovem bastante. Caatinga. Lembrem que tem temperaturas elevadas, tem vocês podem ir acompanhando pelas fotos, vocês vão ver que, por exemplo, a Caatinga, ela tem uma vegetação mais espaçada, né? Não é que nem uma floresta amazônica. O clima é semiárido, árido, né? Seria aquele clima de deserto, sabe? Então, clima semiárido, às vezes até chove, mas as chuvas são muito escassas, com períodos de seca muito longos, muito mais do que a gente tem aqui no Cerrado, tá bom? Plantas que geralmente armazenam água, que possuem espinhos, tá? E assim como os outros biomas que a gente vai falar, tá tendo o problema do desmatamento, tá bom? Principalmente para agricultura e pecuária. Você precisa tirar toda essa vegetação para colocar agricultura e pecuária. Ah, professora, mas essa vegetação é tão pouquinha, tão espaçada. Mas, gente, essa vegetação é muito importante para vários seres vivos. Apesar dela não parecer, ela tem uma grande biodiversidade, tá bom? Então, aqui são chamadas plantas xerófilas, né? Elas são extremamente adaptadas a climas com pouca água. Aqui uma informação sobre o desmatamento, né? Cerca de 40 mil quilômetros quadrados da Caatinga já foram transformados em deserto. Não é o bioma deserto, tá? O deserto também é um tipo de bioma. Na verdade, o desmatamento causa um tipo de clima que se assemelha muito ao deserto, tá? Então, assim, sem chuvas, sem a vegetação nativa, sem os animais da região, tá bom? É um clima bem ruim para as espécies nativas, que já tem muito pouca água. A Mata Atlântica, com certeza, é a mais desmatada. Está sendo desmatada desde a chegada dos portugueses no Brasil, tá? Lembrando que é nela que tem o pau-brasil. Então, boa parte dessa madeira, né, no começo da colonização, foi exportada para a Europa. É uma floresta chamada tropical, tem muita chuva, muita umidade. Se assemelha muito à floresta amazônica, assim, por
ter florestas muito fechadonas, assim. Aqui algumas espécies ameaçadas de extinção, tá? Mico-leão dourado. O coati, eu não sei a situação dele, mas também é comum na Mata Atlântica. Bom, não fala aqui as características, não. Mas principalmente a umidade é extremamente úmido, bem chuvosa, com uma floresta muito densa, tá? Infelizmente, boa parte dessa floresta já foi desmatada, a gente tem muito pouco, só 5% em áreas preservadas. Então, o restante está em áreas não preservadas que ainda podem ser desmatadas. Infelizmente, é uma floresta belíssima. Para quem já viajou de carro pelo litoral, assim, ou para a região sul, ou até para a região nordeste, dependendo de onde for, ver aquelas montanhas cobertas de árvores bem densas. São restos ainda de floresta amazônica, de floresta atlântica, desculpa. Cerrado a gente conhece, aqui está uma foto da Chapada dos Veadeiros, que é um lugar que quem não conhece, eu super indico, tem um cerrado super preservado e super bonito, tá? Aqui é um campo de chuveirinhos, a gente não tem aqui no DF, mas em algumas regiões do cerrado tem. Esse chuveirinho parece aquele dente de leão, né? Que tem aquele algodãozinho na ponta, mas não é, tá, gente? Ele é enorme. Ele tem aí 2 metros de altura, mais ou menos, tá? 1 metro, 2 metros de altura. Aqui é a área original de distribuição, então, se você ver, é o bioma onde nós estamos inseridos. Porém, pegando essa área e olhando, a gente vê que mais ou menos a metade aí, ó, já foi desmatada. Essa área amarela é a área desmatada. Então, mais para o norte do Brasil ainda tem bastante cerrado. Para a parte central e sul, já tem uma área bem desmatada. Inclusive, ó, se você ver, da metade para baixo, é mais ou menos onde fica o Distrito Federal também. Tá? Infelizmente, a gente já perdeu muito da mata. Então, imagine que, tá? Vai diminuir a quantidade de chuvas, porque diminui a transpiração. Então, a nossa tendência é cada vez ser mais seco aqui no Cerrado, tá? Em Brasília também. Apresenta 2 estações bem definidas, tá? Uma chuvosa e uma seca. A gente não tem primavera, verão, outono e inverno. A gente tem estação seca, estação chuvosa, tá? Nem vou falar muito, que eu acho que vocês conhecem bem as estações, né? Por vivência mesmo. E é muito comum queimadas. Está sendo muito ameaçado por causa de queimadas, tá? Queimadas criminosas. Queimadas naturais só acontecem em época de chuva, tá bom? Quando raios atingem árvores, por exemplo. Época de seca, incêndios na mata são criminosos, tá? É um grande problema. Não só aqui no Cerrado, como está acontecendo agora no Pantanal, queimadas horríveis. Eu vi vários bichinhos queimados. Posso deixar a matéria depois para vocês. As árvores geralmente do Cerrado têm essa característica de serem meio tortas. Ninguém sabe muito bem o motivo, tá? Há várias teorias do porquê que elas são tortas, mas não se tem uma certeza. Mas é bem característico. Outra vez, se você algum dia já viajou de carro, você pode ver em que área você está pela vegetação. Quando, por exemplo, eu que já viajei do sul para cá, você dá para ver claramente quando você entra no Cerrado, porque essas árvores tortas já começam a aparecer de monte, né? Não é uma vegetação densa, igual a Mata Atlântica e a Amazônia, são árvores mais espaçadas também, tá? Aí um bicho que está em extinção, ele é um topo de cadeia, lobo-guará, e o alimento dele está sendo escasso por causa do desmatamento, tá bom? Um bicho lindo, quem nunca viu, lá no zoológico tem, tá? Quando abrir, né? Onça pintada, também é um bicho aí que está em risco de extinção, tá? Também um topo de cadeia, belíssimo, belíssimo caçador. Pampa. Pampa não é muito comum pra gente, né? Porque fica mais na região sul. Predomina esses gramadões, tá? Esses gramadões bem com grandes áreas, né? Grandes extensões, bem extensos. Lá as 4 estações no sul são bem definidas. Realmente tem primavera, verão, outono e inverno, tá bom?
Infelizmente, como vocês podem ver, é uma área muito fácil de desmatar, porque você só precisa tirar algumas árvores e o resto você tira às vezes com máquinas, com enxadas, enfim. Então é uma área muito utilizada para agropecuária, tá? Infelizmente também está bem desmatado, tá, gente? Muita gente não valoriza o pampa, acha que é só um monte de grama, né? Mas na verdade tem muita vida ali, muitas espécies nativas que dependem desses gramados para poder sobreviver, tá bom? É uma foto dos pampas, onde tem a região montanhosa no sul, tá? Pantanal tem 2 estações também bem delimitadas, a seca e a chuvosa. Quando está seco aqui no DF, vai estar seco lá. Então, essa época de seca lá no Pantanal. Quando estiver chovendo aqui, vai estar chovendo lá. O Pantanal é muito próximo do Cerrado, tá? Então, as estações são as mesmas, tá? Quando chove, lá é uma planície. É muito retão. Então, a água não consegue escoar para o oceano em rios. Não toda a água de uma vez. Então, começa a formar uns piscinões, né? Começa a ter as inundações. Esses ciclos são extremamente importantes, tá? Esse ciclo aí diferente da água lá é extremamente importante também para os seres vivos que vivem na região. Você tem que lembrar que os seres vivos, tá? De cada região, de cada bioma, eles são adaptados àquele clima, eles são adaptados àquelas estações, tá? Eles são adaptados àquela vegetação. Então, qualquer coisa que você mude vai alterar cadeias alimentares, vai alterar interações, vai alterar ciclos, tá bom? Aí, o que é comum lá no Pantanal é a criação de gado, tá? Aí o pessoal provavelmente levando o gado da região baixa do Pantanal para a região alta, quando começam as inundações. São pessoas também muito acostumadas com isso lá, então eles têm que ficar realmente trocando o gado de lugar na época das inundações, tá? Aí uma espécie muito comum de se ver lá, eu botei porque realmente é um tamanho impressionante, é uma sucuri, tá? É uma cobra muito comum no Pantanal, não só no Pantanal, mas também no Pantanal. E excelente predador, que também tem seus problemas por causa da perda do habitat natural dela. Jacaré, muito comum no Pantanal. E aí a gente entra no bioma mais discutido. Assim, a Amazônia é um bioma extremamente discutido no mundo inteiro pelos problemas ambientais, mas assim, é injusto, porque na verdade vários biomas estão passando por grandes problemas ambientais, tá? Não só a Amazônia. O Cerrado mesmo, olha só, não diz aqui a quantidade que está desmatada na Amazônia, mas é muito menor se você pensar no Cerrado. O Cerrado está muito mais desmatado. A Mata Atlântica está extremamente desmatada. Então, assim, o ideal é proteger a Amazônia, mas proteger o Cerrado também, proteger a Caatinga, o Pampa. Todos eles estão igualmente ameaçados, tá, gente? Apesar da Amazônia ter, né, essa fama internacional muito maior. Ela abriga 20% das espécies do mundo. Então, 1 a cada 5 espécies do planeta inteiro se encontram na Amazônia. A biodiversidade, o que quer dizer a quantidade de espécies que tem na Amazônia, é incrível, gente. São muitas espécies diferentes. É realmente um tesouro aquela floresta, tá bom? Por incrível que pareça, ela é formada por solos muito pobres de nutrientes, por árvores muito, muito altas, né, que ficam competindo nas copas pelas luzes solares. É um lugar com a umidade altíssima por causa da floresta, tá? Então lá se diz que o pessoal fala assim, chove todo dia,
chove o dia todo dia, né? Porque realmente a chuva é algo muito comum. Apesar de ter umas épocas mais secas, né? É muito comum chuvas, tá? Nessa região. Por quê? Porque transpira, as árvores transpiram, aquela quantidade de água sobe em forma de nuvens e no final do dia resfria por causa que começa a anoitecer, o sol se vai, né? E o calor não tem mais, então chove. Então, eu já ouvi falar do pessoal me contando assim, lá da Amazônia, que você marca antes ou depois da chuva, né? Vamos no shopping? Vamos. Antes ou depois da chuva? Que é algo muito comum sempre no final da tarde, tá, de acontecer. Pela alta umidade que tem lá. Aí tá a Amazônia, você vê que ela tem um território gigantesco, que não pega só o Brasil, mas pega os países vizinhos, aqui a delimitação do Brasil, até encostar aqui na cordilheira. É um território muito grande, tá? Com muita riqueza em termos de espécies, tá? Aí alguns bichinhos fofos, preguiça, também em risco de extinção, extremamente fofa. Lembrando que aqui embaixo, principalmente, ocorre muito desmatamento para agricultura e pecuária, tá bom, gente? Então é meio complicado lá. O peixe-boi, que também está ameaçado de extinção, infelizmente. Um bicho muito interessante. Aqui para mostrar as famosas rãs venenosas da Amazônia, mortais, piquititicas, mas são bem perigosas. E aqui a gente entra no último bioma que a gente vai ver, que é um pouco menos conhecido, digamos assim, mas que é muito, 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 muito importante também, que são os manguezais. Os manguezais acontecem onde há o encontro do rio com o mar. Bem ali na divisa entre os dois, há os manguezais. Então está entre o sistema terrestre e o sistema aquático, tá? Na divisa. Muitos animais marinhos utilizam essas regiões para se reproduzir, porque é mais calmo que o mar, menos correntes que o mar e também menos predadores, tá bom? Então, por exemplo, tubarões, cavalo marinho, vários tipos de peixe se reproduzem no manguezal, tá? Deixam lá os filhotinhos e depois esses filhotinhos migram para o mar, tudo bem? Então é extremamente importante para a reprodução. Só que muitos desses manguezais são destruídos para a construção, por exemplo, de portos, tá? Para navios atracarem, sei lá, regiões turísticas, enfim, moradias, cidades. Então tira a possibilidade desses seres vivos estarem utilizando essa área para procriação. Então afeta diretamente a reprodução de várias e várias espécies marinhas. É um grande problema, tá, gente? Uma área extremamente úmida e você vai ver, que eu tô lendo aqui o que mais tem, área extremamente úmida, e você vai reconhecer por essas raízes aéreas aqui, né? Que são extremamente diferentes, né? Lembra que elas estão numa terra úmida, encharcada. Então, isso dificulta tanto a nutrição da árvore, tá? Por vários motivos, enfim, que a gente não vai ver agora. Mas também para ancorar a árvore. Porque a água está passando, a terra está se movendo, fica tipo uma terra ali, uma areia movediça. Então, é uma forma de ancorar melhor a árvore ali, tá? Aí, para vocês terem ideia de onde ficam os manguezais, eles ficam sempre nas bordas, porque é entre o ecossistema terrestre e aquático. Extremamente importante, como eu disse, para muitas espécies marinhas se reproduzirem. Tá? Aí, os tubarões, nenéns, as raízes características desse bioma. E alguns bichinhos que vivem por lá, as lontras, quem não conhece as lontrinhas, agora no Zoológico de Brasília tem, né? Caranguejos são muito comuns, vocês veem aqueles caras
aqueles catadores de caranguejo, já viram? Que mete a mão lá dentro da lama e puxam os caranguejos. Então, eles fazem isso no manguezal. E tem mais? Não. Então é isso, gente. Essa aula é mais curtinha. Qualquer dúvida, estamos aí, tá? E sim, esqueci de falar que nós temos então aqui também o livro, tá? Eu tirei a parte do livro que fala sobre os biomas brasileiros. Então tem várias curiosidades legais, quem quiser dar uma olhada. Tem fotos muito bonitas de espécies diferentes. Olha, tá bem ilustrado, bem legal, várias espécies. Ó, aqui é a Mata Atlântica, onde tem araucárias lá no sul. Também é bem legal. Tem várias fotos muito legais aqui, tá? Então, vou deixar como uma forma de vocês saberem mais também sobre o assunto, tá bom? Então, um grande beijo. Até a próxima, gente.